Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Glaze, né, que ameaçou o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira está em pânico, estava feliz, extremamente feliz até ontem, só que aí o Nicolas foi avisado que ele está com sérios problemas aí e agora a casa vai cair para ele. Você tá vendo esse sorrisinho aí que você tá observando aí no canto direito do Nicolas? Pois é, esse sorriso ele já não existe mais. Tava sorrindo até ontem, porque a Glaze se pronunciou em razão aí de algumas patifarias que o Nicolas Ferreira fez, né? E a gente vai comentar mais sobre isso. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política e é muito bom ter você por aqui, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aí da Glaze indo pra cima do Nicolas Ferreira, né? Porque o Nicolas Ferreira estava acostumado a bater de frente com muitas pessoas, tentar humilhar, lacrar, coisas do tipo, mas agora parece que ele encontrou uma pessoa não à altura, né? Mas muito mais alta, né? O Nicolas Ferreira tem que olhar assim, ó, para ver se consegue, né, tentar debater com a Glaze, mas a Glaze não quis nem conversa, nem história com ele, já falou assim, ó, a casa vai cair para você, a gente vai se ver lá no tribunal. Essa aqui é a realidade, a gente vai saber mais sobre o que aconteceu, que a Glaze ficou tão nervosa, tão irritada com a situação aí do Nicolas Ferreira, tá? Então já falei pra você, seja muito bem-vindo, já aproveita e já deixa um like aí, é de graça, não te custa nada, e vamos falar sobre a situação do Nicolas Ferreira, que está em pânico, tá? Eu não sei se você sabe, mas a Glaze Hoffmann é a presidente aí do PT, tá? E praticamente ameaçou o Nicolas Ferreira, porque o Nicolas Ferreira tava fazendo associações aí, né, diretamente ao caso muito grave que teve, né? A gente comentou aqui ontem de uma maneira rápida, de uma maneira significativa, tá? A gente comentou sobre a situação da Marielle. Você vai falar assim, pô, Cláudio, mas o que tem a ver caso Marielle com a situação da Glaze e do Nicolas Ferreira? O Nicolas Ferreira é do PL, nem foi citado lá na delação do Rony Lessa. Pois é, tem tudo a ver. O problema é que você sabe que a Marielle foi uma pessoa que, infelizmente, tanto ela quanto o Anderson foram pessoas que foram executadas, infelizmente, tá? E aí, de lá para cá, na gestão do governo Bolsonaro em especial, literalmente atrasaram todas as investigações, a coisa ficou complicada e o caso não andou. Aí, com o passar do tempo, né, o Lula ganhou a eleição, né, mudou muitas coisas lá, em especial também na Polícia Federal, e as coisas mudaram. E aí começou a ter andamento e tal, no caso Marielle, e agora parece que pelo menos o que foi veiculado, e até o Domingos Brazão veio a público, e falou sobre isso, dizendo que, né, que tinha saído uma delação com o nome dele. Enfim, saiu uma delação lá, uma delação premiada lá do Lessa, que foi um dos executores, né, que infelizmente fez essa barbaridade. E praticamente, né, o caso já está bem à frente para ser solucionado. E aí, o Nicolas Ferreira não se conteve diante de tudo isso. Ontem mesmo ele já começou a fazer várias situações constrangedoras, postando imagens antigas e tentando, né, ainda nem foi homologada, né, para ter validade. Essa que é a realidade lá no STJ. E o Nicolas Ferreira já começou de modo ensandecido a divulgar coisas que não tinham sentido. Essa aqui é a realidade. A mesma coisa de começar a associar literalmente, ó, o Bolsonaro é o culpado. Não. E o Nicolas Ferreira não deveria ter feito isso. Aí a Glaze não suportou tudo isso, né? E também não tem que suportar. Essa aqui é a realidade. Simplesmente chamou o Nicolas para uma conversa. E uma conversa não, né? Já foi uma coisa mais incisiva, né? A presidente do Partido dos Trabalhadores, que é a Glaze Hoffmann, afirmou na noite de terça-feira que vai processar o deputado federal Nicolas Ferreira, tá? De Minas Gerais. Ô, Minas, você é tão linda, tá? O comunicado ocorreu após o parlamentar fazer postagens aí, de certo modo, associando, né, a execução da Marielle e do Anderson ao PT, tá? O que a Glaze pegou e mencionou sobre esse caso que é extremamente sério, que é extremamente grave, né, sobre essa situação do Nicolas Ferreira. A Glaze veio a público e fez uma postagem que diz o seguinte, fala da Glaze: a turma do Bolsonaro nem esperou a justiça validar a delação do assassinato da execução da Marielle e do Anderson, né, para poder espalhar mentiras contra o PT. É nojenta a fake news aí do bolsonarista Nicolas e ele terá que responder por mais esse crime. O mandante desse crime, seja quem for, tem que pagar, né? Tem de pagar. Escreveu aí a presidente do PT. Então, a Glaze simplesmente não teve muita conversa e a verdade é que, diante de algumas situações, não tem como a gente ter muita conversa. Ou é ou não é. O Nicolas Ferreira já é um homem, né? Essa aqui é a realidade. E tem mais, que a gente vai mencionar que ele rebateu a Glaze, tá?
Fica tranquilo. Mas assim, fazendo um comentário rápido e básico, o Nicolas Ferreira já é um homem, já é um cara que, né, foi vereador, deputado e deveria se comportar como tal. É bem verdade, né, que ele pode ter diferenças com o PT, mas isso pouco importa. Ele tem diferenças com o PT, a gente tem diferenças lá com o PL, coisas do tipo. Mas, né, agir de modo ensandecido, de modo nojento, né, e tentando se aproveitar, né, infelizmente, da execução de uma moça, de uma moça e de um rapaz, é uma barbaridade. O Nicolas deveria, né, estar lá como deputado, criando projetos para diminuir a criminalidade, de certo modo, para reduzir as desigualdades que tem em Minas Gerais lá, que é o quarto estado mais rico do Brasil, salvo engano, e mesmo assim passa por diversas dificuldades, em especial no quesito de água potável, saneamento, enfim, tá? O Nicolas deveria estar fazendo isso. Não tem desse papel e ele vai falar umas coisas aqui que são, assim, terríveis, a gente vai comentar mais. Mas o Nicolas, esse não é o papel, na minha visão, de um deputado. Seja do PL, seja do PMDB, do MDB, de qualquer um, né, de qualquer um partido, na minha visão. É bem verdade que há quem concorde com esse tipo de conduta do Nicolas, mas se alguém que está concordando com essa atitude do Nicolas tivesse um familiar que fosse vítima dessa maneira, não ia estar sorrindo. Isso daqui não é uma situação de brincadeira. Pois bem, tá? A Glaze falou isso, e aí o Nicolas, né, por que a Glaze falou isso? Porque na tarde, na própria terça-feira, assim, quando saiu as notícias veiculando sobre a situação, o Nicolas Ferreira fez uma série de postagens aí sobre o conselheiro lá do Tribunal de Contas o Domingos Brazão, né, e de certo modo associando, né, ele ao PT. Aí o Nicolas Ferreira não se conteve diante dessa situação e disse o seguinte: ele publicou várias imagens e aí ele falou assim: quem mandou executar aí a Marielle, né? Ele colocou Marielle, não falou do Anderson, mas a gente já sabe que é essa situação. É finalmente respondido que a justiça seja feita contra o mandante petista, Domingos Brazão. O Nicolas Ferreira esqueceu de mim, ele não esqueceu, né? Agiu de modo ensandecido, e é importante dizer que o rapaz lá, o Domingos Brazão, ele não é filiado ao PT. Tá? Já foi do PL, já foi do MDB, do PL e de outros partidos, tá? Então, assim, é uma verdadeira irresponsabilidade a atitude do Nicolas, e utilizando, né, como trampolim, né, de certo modo, a execução das pessoas. É assim, uma verdadeira vergonha, né? Uma parte da política brasileira está utilizando essa maneira, utilizando esse tipo de conduta. Então o Nicolas Ferreira fez isso aqui, tá aí, e dentre outras coisas mais. Eu fico assim, fico triste pelo fato desse cara ser deputado lá de Minas Gerais e pelas pessoas, infelizmente, não reconhecerem que ele é um verdadeiro, e aí fica a critério seu, né, completar. Essa é que é a verdade, tá? Em outra publicação, o Nicolas respondeu a Glaze indiretamente. O cara tem foto com adesivo no peito da Dilma e vice, né? E no caso, o vice-presidente do PT diz que ele esteve em várias campanhas eleitorais juntos. Não pode ser chamado de petista. Agora, né? O Bolsonaro, ele pode ser mandante da execução da Marielle durante anos. Senta lá, tá? Aí o Domingos Brazão veio e negou tudo isso, né? Negou aí pro Globo e desafiou aí o pessoal aí, essa que é a verdade, vou até ler aqui melhor, né? O conselheiro desafiou as autoridades policiais, é isso mesmo, e a encontrarem ligações entre ele e esse problema, que é duro falar sobre isso. Agora, é importante aqui, o Nicolas ficou fazendo essas coisas aqui, o Nicolas é tão apaixonado por Bolsonaro, né, que é uma situação assim que ele, até em momentos de lazer dele, ele começa a gritar o nome do Bolsonaro. Não vou nem mencionar aqui a situação, porque senão vai ser um motivo de chacota para esse cara. Mas, assim, fica aí, pessoal, esse é o tipo de gente que a população brasileira coloca como deputado, tá? Para resolver esse problema só acionando na justiça. A Glaze tem esse recurso para poder processar, e quem não tem? Quem é que vai processar esse cidadão? Então, a população brasileira, na minha visão, uma parte dela é responsável por isso. Você tem que começar a analisar como é que você vai colocar esse cara como deputado e colocar ele como o cara mais votado do Brasil.
né? Então os outros também vão seguir da mesma maneira. Então você não vai poder, de certo modo, começar a reclamar quando não tiver faltando remédio no posto de saúde, quando de certo modo não tiver uma segurança adequada, quando não tiver de certo modo, aí uma educação de qualidade, quando faltar água, né, muitas vezes que é o que acontece lá em Minas Gerais, em muitas cidades, você não vai poder reclamar sobre isso, né, quando não diminui a quantidade de acidentes, que Minas Gerais é o estado onde tem o maior número de acidentes, então você não vai poder reclamar. Então, pessoal, fica aí a dica, né, eu acho que cabe a cada um analisar. Eu, sinceramente, não consigo imaginar como esse cara foi eleito aí como, eu acho que foi até reeleito como deputado, e o pior de tudo isso, né, foi o que mais foi votado. Então, não sei que cada um tem um pensamento e tal, mas qual é a proposta que o Nicolas fez para mudar a vida de todo brasileiro? Ele vai passar aí mais 3 anos só gritando o nome de Bolsonaro? É só gritando o nome de Bolsonaro e atacando as outras pessoas? O que ele traz de bom para o povo? É isso que as pessoas têm que analisar. E aí você vai falar assim, porque ele é do PL. Ele pode ser do PL, do PT, pouco me importa de que partido daquele que ele faça parte. O que ele tem que fazer é cumprir com as obrigações dele como deputado e cuidar do povo. E não tá utilizando de trampolim, no caso aí dessa barbaridade que aconteceu, nas costas de uma pessoa. E outra, ainda digo mais, a família dessa moça aí do Anderson, né, deveriam te processar, viu, Nicolas Ferreira? Essa aqui é a realidade, porque de certo modo, por você estar causando aí uma nódoa no nome dessa moça. Essa aqui é a verdade. A gente, na questão política, você pode até debater, eu gosto disso, eu acho isso, tá tudo bem. Agora, utilizar dessa maneira aí de modo, né, descarado, desculpa a expressão chula, e chinfrim, sem nenhum tipo de noção, aqui a gente tem que ter respeito pelas pessoas, tá? Existe algo chamado, o Nicolas talvez saiba sobre isso, né, personalidade jurídica, né, que é o direito à honra, à imagem, né, ao nome. E mesmo quando as pessoas se vão, de certo modo, tem que ter ali o nome dela ser zelado. E o Nicolas não fez isso. Quem disse isso em específico não sou eu. Sobre a honra, a imagem, né, o nome das pessoas. É o Código Civil. Coisa que para o Nicolas parece ser desconhecida. Enfim, né, antes que o pessoal venha me questionar sobre isso aí, na minha visão, ele tá errado sim, não me importa de que partido que quer que ele seja. Não está aqui discutindo aqui qual é o partido. O que está sendo discutido é a conduta do Nicolas Ferreira, é a conduta do Daniel Silveira. É isso que a gente está discutindo aqui. Não quero saber se ele é do norte, se ele é do sul, se ele é do sudeste. Pouco importa. O que ele tem que fazer é o papel dele como deputado. Coisa é essa que ele, uma cambada, parece que não tem esse hábito de fazer e nem vai fazer. Agora, cabe à população brasileira, né, continuar votando nesses caras ou não. Gente, obrigado aí. Você vai falar, Cláudio, você tá um tanto que nervoso. A gente fica chateado porque, na minha visão, o deputado não tem que ter esse tipo de comportamento. Essa aqui é a verdade, eu não sei você. Aí você vai falar, porque ele não é do... Não é pelo fato de ser do PT. Não é nem do PT, nem do PT. Não, isso não é conduta, cara. A gente fala aqui, discute aqui em relação ao Bolsonaro e tal, enfim... Agora, eu não posso ficar aqui, de certo modo, né, atacando coisas que não tem sentido, que é o caso do Nicolas Ferreira. Eu não vou fazer isso, mesmo não gostando do Bolsonaro. Essa é a minha posição em relação a esse assunto, tá? É isso. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Parabéns a Gleice. Tem que processar mesmo, tá? Assim ele para de falar. Não porque ele vai ter respeito, porque isso aí é coisa que parece que ele não tem, nunca teve e não vai ter. Agora, mas ele vai parar de agir desse jeito por conta que ele vai ter que pagar as indenizações pesadas.